O aquecimento global tem causado um aumento significativo na temperatura dos oceanos. Isso afeta tanto ecossistemas marinhos quanto o equilíbrio climático do planeta. Desde 1980, a taxa de aumento da temperatura dos oceanos mais que quadruplicou. Existem várias causas para essa mudança brusca na taxa de aquecimento dos oceanos, mas a principal delas é o aumento das temperaturas globais. O verão 2024-2025 foi o sexto maior já registrado no Brasil desde a década de 60. E dos 10 anos mais quentes já registrados da história, todos os 10 estão na última década. E com o aquecimento do planeta aumentando a evaporação da água dos mares, as águas superficiais ficam mais salinas. Um fator que muitos nem associam ao aumento da temperatura dos oceanos são os efeitos sobre o teor de sais dissolvidos sobre a densidade dessas águas. Quando a água do mar evapora, principalmente nas regiões quentes do planeta, que são as regiões equatoriais e intertropicais entre os trópicos, ela deixa para trás o sal, aumentando então a salinidade das águas que permanecem no estado líquido. E as águas mais salinas vão possuir o potencial de reter um pouco mais de calor, funcionando então como armazenadores da energia térmica. A combinação, então, da forte evaporação e da alta salinidade das águas dos oceanos nessas regiões contribui para que a água aqueça ainda mais. É exatamente por isso que as correntes oceânicas superficiais que se formam nessas regiões e depois fluem em direção aos polos funcionam como mecanismo de redistribuição do calor no nosso planeta. É um dos serviços, um dos vários serviços que os oceanos prestam para o planeta e para a sociedade de forma geral, e que às vezes a gente não percebe. Esse aquecimento resulta na expansão térmica da água, que também contribui para a elevação do nível médio do mar. De acordo com estudos da NASA, em 2024, o nível do mar global subiu a uma taxa de 0,59 centímetros por ano, superior aos 0,43 centímetros previstos anteriormente para o ano em questão. Além da elevação do nível médio do mar, o aumento da temperatura dos oceanos também tem um impacto negativo na vida marinha global, principalmente nas calotas polares e em ecossistemas costeiros, como recifes de corais. Esses efeitos são impulsionados pelo aumento da temperatura da água devido a mudanças climáticas e emissões de gases de efeito estufa. Bom, o CO2 está aumentando exponencialmente na atmosfera e à medida que essa concentração dele fica maior do que nas águas naturais, ele começa a se dissolver nela, né, reagindo quimicamente e tornando essas águas um pouco mais ácidas, né? Os oceanos, esse fenômeno é chamado de acidificação dos oceanos. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera faz com que esse gás se dissolva na água, né, abaixando o pH, e é o fenômeno que se chama de acidificação dos oceanos, né? Ele vai ter uma influência direta sobre os organismos que calcificam, que formam carapaças, conchas, os corais, então ele diminui essas taxas de calcificação em função desse pH mais ácido. Segundo uma pesquisa de 2024, apoiada pelo World Wildlife Fund e o governo australiano, a Grande Barreira de Corais na Austrália, que é a maior estrutura do mundo feita unicamente por organismos vivos, cerca de 730 dos mais de 1.000 recifes que compõem a Grande Barreira perderam cor. Nesse processo de branqueamento, os corais são levados a expulsarem as algas que vivem em simbiose com eles, perdendo sua coloração e sua principal fonte de nutrientes, podendo levar à morte dos corais. Mas não precisamos ir até a Austrália para observar eventos assim. Casos como esse estão acontecendo bem mais perto do que você imagina. No litoral de Alagoas e Pernambuco, a maior unidade de conservação marinha do Brasil está enfrentando uma crise ambiental grave, também associada ao branqueamento ou morte de corais. Cerca de 80% dos corais nas áreas de recifes rasos foram identificados como embranquecidos ou mortos. Essa barreira de corais do Nordeste brasileiro é uma das maiores do mundo e abriga milhares de espécies que vivem nos mares, rios e manguezais ao longo de cerca de 130 km de extensão, de Tamandaré, em Pernambuco, até Maceió, em Alagoas. E no sul da Bahia, algo semelhante está acontecendo. No Parque Marinho de Recife de Fora, em Porto Seguro, também se identificaram eventos de embranquecimento dos corais, deixando os pesquisadores em alerta. Se o estresse a qual esses corais estão sujeitos continuar, eles vão morrer, causando um impacto colateral tanto em ecossistemas marinhos quanto na vivência local. A perda desses corais pode ter impactos negativos na pesca, no turismo e na economia local, afetando não apenas a saúde dos ecossistemas marinhos, mas também as comunidades que dependem desses recursos para sua subsistência. Preocupados com esse avanço e buscando trazer uma conscientização maior para o público, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou uma campanha mundial chamada A Década dos Oceanos. Essa campanha da ONU visa, para além de ampliar a visibilidade e fomentar essa cultura oceânica na nossa década,
apoiar também pesquisas e incentivar a criação de soluções para enfrentar os desafios e problemas que afetam os nossos oceanos atualmente e que, consequentemente, chegarão a nós ou já chegam a nós de alguma forma. Essas mudanças que já estão acontecendo só mostram que não dá mais para adiar essas ações em defesa do meio ambiente. A década do oceano nos lembra de cuidar dos mares, proteger a vida marinha e gerir essas questões ambientais, já que o objetivo é trazer uma vida melhor para todos.